Nós estamos fazendo aqui um estudo que nós colocamos o nome de Cura da Alma. E começamos baseado no livro de Esdras e de Neemias, e nós vimos que a primeira coisa depois do templo reconstruído, que é o nosso novo nascimento, que nós precisamos reconstruir os muros. Nós vimos que os muros é o que o inimigo vê de fora. Então, quando o inimigo vê muros bem construídos, ele fala, espera aí, aqui é difícil de entrar. Mas quando ele vê brecha nos muros, falha nos muros, ele sabe que é por aquele caminho que ele pode entrar. O muro representa o que nesse nosso estudo? A nossa alma. E o que tem na nossa alma? Tem a emoção, tem a vontade e tem a inteligência. E a nossa alma é o que é a nossa alma para nós? Não sei se a pergunta foi bem feita. É a nossa personalidade. Então, o que você é alma. O espírito habita em você e o teu corpo é esse corpo que todo mundo vê, mas a tua personalidade, o que você é, o que você sente, o que você pensa, o jeito quando as pessoas lembram de você, elas vão lembrar logicamente do aspecto físico, mas elas vão lembrar do teu jeitão de ser, que é a tua alma. Então, esse estudo que nós estamos fazendo é para a cura desta alma. E nós vimos na última reunião a questão do relacionamento, como que nós devemos nos relacionar, e vimos como que a gente tem que fazer para restaurar esse relacionamento. Até o pastor tinha me pedido para eu dar uma recordada nisso, mas como o tema de hoje, eu senti no coração, irmão, que é muito importante, daí eu falei com ele, ele falou, não, então vamos deixar para outro dia. Depois, talvez, na próxima, na outra aula, a gente volta um pouquinho e fala um pouquinho mais do relacionamento. Mas hoje é um tema, gente, que eu acho que não escapa ninguém, que chama rejeição. E por mais que a gente ache que nós não passamos por rejeição, nós vamos olhar aqui, vamos estudar e nós vamos ver que meio que não escapa ninguém. E a rejeição, ela faz ferida muito profunda e que vai influenciar no nosso relacionamento. Então não vamos deixar de falar de relacionamento de uma certa maneira num outro aspecto. Amém? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer como se a gente estivesse fazendo uma... Quando vocês vão para uma terapia psicológica, o que vocês fazem? Quem nunca fez, eu vou falar. A pessoa começa a falar algumas coisas e tem várias linhas de terapia, mas o terapeuta, no caso, ele vai levar a pessoa a entender qual é o problema dele. Então, o terapeuta, ele vai levar a pessoa concluir por ela mesma, não o terapeuta vai concluir, porque quando o terapeuta conclui não é um bom terapeuta, mas vai levar a pessoa que está fazendo aquilo a entender o porquê que ela age e reage de determinadas maneiras. Então vai descobrir por essa causa, por aquela causa, enfim. E como eu tenho falado aqui, a cura é só em Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas só de descobrir o porquê que reage daquele jeito ficam curadas. Mas a cura verdadeira, que tira tudo, que limpa, que organiza, que acaba com tudo aquilo, é só Jesus Cristo que faz através da obra redentora dele na cruz. Então, eu quero fazer o seguinte, conforme eu vou falando, eu quero que vocês se coloquem no lugar dessa pessoa rejeitada que eu vou falar, mesmo que você não se sinta uma pessoa rejeitada. Porque existe vários níveis de rejeição que uma pessoa pode passar durante a vida dela. E tem uns que são mais leves, a pessoa reage melhor, e tem uns que são mais profundos. E a pessoa começa a agir de acordo com aquele nível de rejeição. Gente, e eu estava olhando aqui, eu não sei se esse estudo nós já fizemos uma vez, não estou aprofundando ele um pouquinho mais, mas eu comecei a olhar e é muito triste. É muito triste, porque a pessoa que é rejeitada e não é curada,
no mínimo fica insuportável. Nós vamos ver aqui como que é. Então nós precisamos dessa cura, porque são pessoas difíceis de nós convivermos com elas, de outras pessoas aguentarem. É a causa de muitos casamentos rompidos, tudo partindo da rejeição. Então eu gostaria que vocês se colocassem no lugar da rejeitada, mesmo que vocês não se sintam, né? Porque muitas vezes vai assim, não, eu fui muito amada pelo meu pai, fui muito amada pela minha mãe, nunca tive problema nenhum. Mas eu pelo menos acho, e achismo, que todo mundo de uma certa maneira se encaixa aqui. Uns já foram libertos, amém? E se for liberto também está liberto, não precisa trazer culpa para você, não precisa trazer mais coisa para você, mas vamos olhar se falta alguma coisa, amém? Amém. Quero saber antes de começar, está frio? Tá baixa? A resposta é sempre tá. Mas é que eu estou sentindo também, eu sou calorenta e eu estou sentindo um vento aqui. E eu já vi gente se mudando. Dá uma esquentadinha, né, fazendo favor. Bom, então vamos começar vendo o que é a rejeição. Primeiro, olhando assim, nós que somos cristãos. O homem foi criado à imagem e semelhança de quem? Deus. De Deus, né? Isso está lá em Gênesis, que a gente sabe o que é isso. Então, Deus é o quê? Que lá em 1 João fala. Amor. Deus é amor, Ele é amor, Ele não tem amor, Ele é amor. Então, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos que ser amor, né? E sendo amor, nós temos necessidade de amor. O que aconteceu? Quando entrou a queda, ou seja, a base do relacionamento do homem com Deus e do homem com as pessoas é o amor. Essa que tem que ser a base. Você pode se relacionar com Deus por interesse, você pode se relacionar com Deus por medo, você pode se relacionar com as outras pessoas por N motivos, mas a base, o certo, é por amor que nós temos que relacionar. Quando entrou o pecado, esse amor, essa base foi quebrada. E o homem traz dentro dele uma personalidade já doente, já com a rejeição, porque isso já foi quebrado ali no princípio. Mas ele nasce, todo ser humano tem necessidade de 3 coisas. Pensam bem, aonde vocês estiverem, ou no trabalho, ou na escola, ou em casa, ou na rua, ou aqui na igreja, se vocês tiverem essas 3 coisas, se vocês não vão se sentir assim, que bom, relaxados. Todo ser humano precisa de amor, de aceitação e de compreensão. São esses 3 itens que a pessoa precisa. Para a pessoa se sentir feliz, integrada, aceita, relaxada no bom sentido, ela precisa de ter amor, aceitação e compreensão. Por que muitas vezes a gente fala assim, eu não vou naquele lugar não, aquele lugar é muito chique, eu não vou lá não. A pessoa está com medo de não sei o quê. Aceita. Já ficou desconfortável, já não está legal, né? Eu não vou naquele lugar, por exemplo, uma pessoa que é inteira tatuada, cheia de piercing, não gosta de ir num lugar de pessoas caretas. O que ela vai ser? Aceita? Não. Vai ser compreendida? Não. Então, a base do ser humano é isso, é ter amor, aceitação e compreensão. Quando um desses fatores é quebrado ou não tem um desses fatores, a pessoa começa a criar dentro dela uma personalidade que a gente chama de verdadeiros aleijões. Porque às vezes a gente olha uma pessoa que é aleijada por fora, que é toda torta, né, corcunda de Notre Dame, que é difícil, a gente fala, nossa, que coisa esquisita. Mas muitas vezes a gente não vê que a pessoa às vezes é linda, maravilhosa e tem uma personalidade interna, logicamente, totalmente aleijada por falta desses 3 componentes. Então, e a pessoa que tem isso,
ela é incapaz de amar e ela é incapaz de receber amor. A pessoa que se sente rejeitada, que isso traz a rejeição, logicamente, não ser amada, não ser aceita e não ser compreendida, ela dificilmente vai amar e dificilmente vai aceitar o amor das outras pessoas. Então é uma situação que fica difícil. Quem está anotando pode colocar o seguinte: o amor gera segurança. O amor gera segurança. Então, se você é uma pessoa insegura, eu quero que você comece a pensar: será que me faltou amor, ou faltou um amor, ou não foi suficiente? Não estou falando que é a única causa, tá, gente? Estou falando aqui nesse aspecto. A aceitação, quando você aceita, isso gera confiança. Se eu vou entrar aqui nessa igreja e sei que as pessoas me aceitam, eu entro confiante. Se eu vou entrar aqui, ou no ambiente de trabalho, em algum lugar, e sei que as pessoas me rejeitam, eu vou entrar meio esquisita. E esse esquisito nós vamos ver, tanto pode ser meio desajeitado, como pode ser agressivo, como pode ser fazendo palhaçada. Aí as pessoas adquirem os mecanismos de defesa dela, né? Então o amor gera segurança, a aceitação, a confiança, e a compreensão desperta o bem-estar. Então, quando a gente é compreendido, a gente fica à vontade, vamos dizer assim, no local. Bom, quando o diabo faz tudo para a gente ser rejeitado, né? Lógico, ele promove todas as situações necessárias para que a gente seja rejeitado desde muito cedo, que nós vamos ver. Isso vai formando ferida, vai formando a raiz da rejeição na vida da pessoa. E é aí que o diabo começa a atuar. Ele faz tudo isso para que ele possa atuar nisso. E o grau da rejeição vai depender ou mais ou menos, e vai depender da ferida, se vai ser maior ou menor, ou de como a pessoa recebe aquilo, gente. Porque às vezes tem pessoas que foram extremamente rejeitadas, mas elas têm uma estrutura psicológica forte, não sei porquê, daí a gente tem que ficar anos e anos estudando tudo isso, que ela aceita bem. E tem outras que às vezes é um mínimo olhar, ela já toma aquilo como uma coisa muito forte, muito profunda na vida dela. Então isso também nós não vamos discutir isso, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Então é uma ferida muito forte a rejeição, que pode destruir a vida da pessoa. Só que é o seguinte, gente: em Cristo Jesus há cura para todas essas rejeições, amém? E é só nele. Nós vamos ver que muitas vezes nós procuramos essa cura em pessoas, em coisas, em trabalho, e não adianta, você não vai conseguir. É só em Jesus Cristo. E eu não preciso abrir, mas podem anotar. Vocês sabem esse versículo de cor salteado, Isaías 53, 2 e 3 disse: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Então é Jesus que não era nem belo nem formoso. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Ou seja, não era querido, era rejeitado. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso nenhum. Gente, Jesus foi o mais desprezado de todos. Ele, entre ali os ladrões, quem que nós vamos soltar? Mandaram soltar o ladrão, né? Então, nós podemos entender que ele entende a nossa rejeição. Eu li Isaías 53, 2 e 3. Ele entende a nossa rejeição. Ele foi o mais rejeitado dos homens. E na cruz, que podia ser a maior tragédia, é lá na cruz que ele cravou a sua rejeição e a minha. Amém? A cruz que podia ser uma tragédia, é lá que tem a resposta, é lá que tem a cura, é lá que tem o renovo, é lá que tem a restauração, para que a gente venha sentir amado, aceito e compreendido. Amém? Amém. Então vamos ver as fontes de rejeição. Primeira fonte de rejeição, obviamente, é na família. Primeira fonte. Então, muitas vezes, antes mesmo do nosso nascimento, a gente já é rejeitado.
ou porque é uma gravidez indesejada, porque a pessoa, nessa coisa, fala assim, a pessoa era solteira, hoje em dia não é mais esse problema, mas enfim. Mas muitas vezes porque a pessoa não é casada, porque é consequência de um estupro, aí a mãe não vai querer aquele filho, ou porque às vezes a pessoa acabou de casar, está formando a família, está com dificuldade financeira, acontece uma gravidez, não é desejada. Tudo isso já é fonte de rejeição. Ou porque a mãe problemas econômicos, falei, ou porque a mãe ou o pai tem uma enfermidade, então não querem aquela criança, isso já é fonte de rejeição, antes do nascimento. Gente, a minha mãe não queria tentou aborto. Deus me curou. Eu nem lembro disso. Eu não tenho cara de rejeitada. Eu tenho assim, atitudes de rejeitada, então todo mundo acha que eu sou segura demais, chata, metida. Mas eu fui, isso aconteceu, ela tentou várias vezes, porque ela teve lá um problema de saúde, não podia ter, tentou aborto e eu não abortou. Eu já era teimosa. Aí eu não sabia disso. Depois de um tempo, depois de convertida, um dia num seminário, tipo isso que ele está fazendo, eu lembrei e falei, gente, mas eu achava que eu não ligava para isso. Aí no fundo das vocês ligam sim. Aí eu fui, ministraram comigo, orei e acabou. Nunca mais pensei nisso. Quer dizer, eu nem sabia que eu pensava, esse que é o problema. Isso é inconsciente. Então eu quero dizer o seguinte, Deus cura. Amém? Minha mãe era apaixonada, louca pelo meu irmão e eu era a filhinha segunda. Não é, Cláudia? Vou contar uma coisa para vocês, que todo mundo sabe, mas eu adoro contar isso. Meu irmão é um moço bonitão. E ele era lindo quando ele era moço. E eu saía com ele, com a minha mãe na rua, que antigamente era tudo ali na 14, né? Daí saía assim, com a minha mãe de braço dado. Ia fazer as coisas. Aí ela encontrava algum amigo ou alguma amiga e falava assim, Ruth, é sua filha. Nossa, como sua filha é bonita, né, Ruth? Minha mãe falava assim, porque você não conhece meu filho. Meu filho, sim, é alto, moreno, bonito. Ela não, ela é branquinha, clarinha, não sei por que acharam isso de mim. Assim, ela na cara, sabe? E sei porquê, acho que eu sou meio teimosa mesmo. Mas tudo isso um dia eu coloquei diante de Deus, porque às vezes você fala, não, aquilo não é nada, mas no fim fica, né? E era uma família da minha mãe de árabes, e o rei da casa é o homem. Então, se vinha lá carne, o melhor pedaço era do meu irmão, não tinha razão de ser. Então, era sempre assim, não, minha filha, dá pra ele, porque ele é homem. Era assim. Coisa ridícula, né? Mas era. E era tudo assim, eu tinha que fazer as coisas pro meu irmão, nunca ele por mim, porque é costume do árabe, né? O homem é o rei da casa, então você chega, você tem que atender bem e tudo. Enfim, fui muito pro outro lado, né, Cláudia? Nem paparico pro outro lado, tadinho. Então, na família é uma fonte grande de rejeição, e eu dei aqui alguns exemplos, eu quero que cada um pense aqui de vocês, ainda na família. Então eu falei antes do nascimento, daí no nascimento, um traumatismo de parto, um fórceps, tudo isso gera rejeição na criança, sabia? Mãe que morre na hora do parto, que acontece, hoje é bem menos, mas antigamente era muito comum a mãe morrer na hora do parto, traz rejeição para a criança, rejeição do pai pelo filho, porque geralmente o homem compete com a mulher, nós vamos ver meio que por aqui, muitas vezes porque o homem quer ser o rei da casa, vem o filho, ele acha que ele perdeu o reinado, ele não entende que ele é pai da criança, então ele rejeita o filho ou a filha, tudo isso dentro de casa. E vai ficando marca. Crianças adotadas, geralmente criança adotada tem alguma fonte de rejeição, porque ela passa toda a gravidez com um laço de sangue e emocional com a mãe, e de repente ela é tirada da mãe e é dada para outra.
geralmente a criança adotada, por mais amor que ela receba da família que adotou, provavelmente ela vai ter uma fonte de rejeição e precisa de Jesus Cristo para curar. Porque às vezes a pessoa administra bem aquilo, mas não é curável. Tudo isso é na família. Pais que... falta de demonstração de amor. Muitas famílias têm pais e mães que não sabem demonstrar o amor para a criança. E amor a criança entende amor com carinho, pegando no colo, abraçando. Uma mesa farta não representa para a criança amor. Muito presente não representa para a criança amor. A criança quer ser colocada no colo, aninhada, beijada, abraçada. Isso tudo faz da criança uma criança que recebe amor, aceitação e compreensão. Então, muitas vezes, isso é também uma coisa mais de antigamente, as pessoas acham assim, o pai acha que tem que pôr comida na casa, que tem que fazer a provisão. E a mãe tem que educar os filhos. Isso é amor. Também, mas a criança precisa ser acolhida. Tudo isso vai dando rejeição na pessoa. Falta de demonstração de amor dos pais. Pais que sofreram rejeição. Então, como eu disse, a pessoa que foi rejeitada, ela não sabe amar e não sabe dar amor. Então vai virando esse ciclo, né? Não sabe amar, não sabe dar amor, a outra criança sente rejeitada e vai passar isso para os filhos. Pais que foram amados, eles vão amar mais facilmente essas crianças. Outra coisa que é fonte de rejeição na família: alcoolismo ou droga dos pais. Porque muitas vezes, pelo álcool ou pela droga, os pais ficam violentos. E eles ficam violentos, ou com palavras ou com atitudes, mas a criança entende aquilo como não gosta de mim. E às vezes a pessoa, o pai gosta da criança, ama a criança, mas quando ele está alcoolizado é outra pessoa, né? Quando a mardita entra, vira aquela confusão. Então, alcoolismo, pais alcoólatras ou drogados, trazem rejeição para as crianças. Outra fonte de rejeição na família, quando os pais substituem o amor por coisas. Então, pais que trabalham muito, altos executivos, ou que não sabem dar amor, sei lá, depende da causa, eles, ao invés de abraçar, de apertar, porque não sabem também, dão coisas, dão presentes, dão tudo. Nada disso substitui. A criança quer sentir a aceitação, o carinho, o aconchego. Então, quem ainda não teve filho, vai preparando. Você tem que ser bem carinhoso com seus filhos. Pais muito preocupados, que nunca estão ali. Eles estão sempre ocupados, né? Ocupados com outras situações, muitas vezes legítimas, até para os filhos. Mas eles estão tão preocupados que não ocupam a vida dele com os filhos. Então a criança vai lendo aquilo como não gosta de mim, né? Não gosta de mim. O pai nunca olha no olho do filho para saber o que ele quer, o que ele está sentindo, perguntar o que está acontecendo, nem que seja uma vez por dia. Não precisa ser o dia inteiro assim, mas a criança precisa desse contato. Eu estou falando pai, gente, é pai e mãe, tá? Com os pais. E ainda na família, muitas vezes os pais queriam ser uma coisa ou outra e projetam isso na criança. Então o pai queria ser aviador e quer que o filho seja aviador. A criança sente rejeição por isso, porque o pai não está respeitando o que eu quero. Então muitas vezes querem que os filhos sigam uma profissão que eles gostariam de seguir e não conseguiram, por exemplo. E aí ou faço aquilo que eles não fizeram, né? Então o pai tem alguma frustração porque os pais não fizeram isso, não fizeram aquilo, querem que os filhos sigam aquilo que não era dele. Então a criança como vai entender isso? Meu pai não gosta de mim porque ele não me compreende, ele não me aceita do jeito que eu sou, eu não gosto disso e ele quer que eu goste disso. Vocês estão entendendo? Muitas vezes é por o maior amor que o pai está fazendo aquilo, mas a criança entende como não estou sendo compreendida, não estou sendo aceita, não estou sendo amada. Então isso é
Na família eu peguei alguns casos, eu quero que cada um de vocês pense se passou por alguma coisa, ou se Deus está revelando, e já anota aí. Tudo isso que acontece na família cria raiz de rejeição na criança. E quando ela chega na adolescência, gente, a adolescência, falando a grosso modo, é uma, como que eu vou falar? Vou inventar uma palavra aqui. É uma explosão, é uma manifestação do que foi a infância. Então, uma criança que foi rejeitada na infância, ela ainda brinca, ela corre, ela faz isso, mas assim, quando chega na adolescência, tudo isso vai ser demonstrado. Então, são aquelas crianças que se isolam, ou são crianças, adolescentes, né, que se isolam, muito agressivos, são adolescentes que se escondem, não se abrem, tornam-se amargos, de difícil relacionamento. Tem adolescente que não relaciona com adolescente. Às vezes por uma situação que não dá, mas às vezes é porque ela não quer se relacionar, porque ela não tem tudo aquilo que ficou lá na infância aparece agora. Ela ficou rejeitada, ela acha que vai ser rejeitada também pela turma. E muitas vezes, infelizmente, o adolescente volta para droga, para bebida, para licenciosidade, que são sexo em abundância, em tudo que é errado, porque eles precisam de uma válvula de escape para isso. Então, por isso é importante o amor, a compreensão e a aceitação na infância. Senão essas feridas as raízes ficam muito profundas, as pessoas se sentem muito rejeitadas e de uma maneira ou de outra começam a demonstrar. Amém? Amém. Até aqui está tudo bem. Então vamos continuar. E aqui eu quero ler uma frase que eu acho interessante, nós vamos falar mais disso. A imagem do pai ou dos pais é o modelo sobre o qual a criança estabelece seu relacionamento com Deus. A imagem dos pais é o modelo sobre o qual a criança ou a pessoa estabelece seu relacionamento com Deus. Se ela não provou do amor do pai, vai ser muito difícil ela provar do amor de Deus. Ela vai precisar de uma libertação muito grande, de uma cura muito grande, para poder relacionar com Deus simplesmente pelo amor. Não é fazendo coisa para agradar a Deus, não é sendo bonzinho, porque senão Deus não vai gostar de mim. É por amor e pela obra de Jesus na cruz. É por isso, só por isso que nós devemos nos relacionar com Deus. Não é para ter nada em troca e não é para agradar a Deus por isso. Porque nada que nós fizermos de certo e nada que nós fizermos de errado vai mudar o amor de Deus com a nossa vida. Amém? Outra fonte de rejeição. Essa é terrível. Na escola. Às vezes a criança é amada em casa, é paparicada em casa, ela é compreendida em casa, mas chega na escola, ela não é aceita. Aí começa a fonte de rejeição. Então, pode ser por críticas cruéis de professores que na hora da crítica trazem embaraço e vergonha para a criança no meio dos outros. Eu tive mais essa ainda. Essa eu tive. Que eu também já fui curada, também já coloquei diante de Deus. Eu sempre fui paparicada dentro de casa assim, meu irmão, rei, né? Eu, a princesa. Mas tinha tudo isso, meu pai principalmente. Aí ele me ensinou as letras, porque lá em São Paulo, nós moramos em São Paulo, não precisa tirar não. Lá em São Paulo, o meu irmão foi estudar, fazer o que era hoje, o que? Não sei, o pré, sei lá, começou a alfabetizar. Mas eu não aceitava com menos de 6 anos, 6 ou 7 anos, não sei. Então meu pai me ensinava em casa, eu sabia todas as letras, ele começou a ensinar B com A, essas coisas todas. Quando eu vim pra cá, já tinha 7 anos. Quando eu cheguei aqui, eu fiz 7 anos aqui. E aí eu fui estudar lá na auxiliadora. E meu pai, me achando a mais inteligente das criaturas, falou, não, ela já sabe ler, ela já sabe tudo. Eu ensinei.
e me matricularam no primeiro ano. Só que as meninas do primeiro ano já tinham passado pelo pré, e eu não. Então, no começo, eu que me achava mais inteligente, eu não conseguia fazer o F com a barriga assim, e não conseguia fazer o H de jeito nenhum. Tá rindo, né? Não sabia fazer H. Daí eu chegava pra minha mãe, tinha que fazer o H, eu não conseguia, minha mãe não tinha paciência. Daí um dia meu santo pai, que Deus o tenha, falou: minha filha, é muito fácil, você sabe fazer o L? Eu falei: sei, fiz o L. Sabe fazer o N? Sei, fiz o N. Bora junta o L com o N. Fiz o H. Mas sofri, gente, eu sofria, não conseguia. Tinha letra que eu espelhava. Enfim. Então, às vezes a criança é aceita em casa, mas ela é rejeitada na escola, né? Então, castigos imerecidos que professores dão, grupinhos e exclusivismo na escola. Então, às vezes, você, no caso, eu que cheguei de outra escola, leva um tempo para você ser aceita, né? Aquelas meninas já vinham amigas desde o primeiro ano do pré, no caso. Então, tem grupinhos, e eles te isolam, às vezes, pelo regionalismo, né? Às vezes, a pessoa do norte vai para o sul, do sul vai para o norte, eles te isolam, que são outros costumes, por raça. Às vezes a pessoa é excluída por raça, por posição social, por roupa. Tudo isso faz com que as crianças se sintam discriminadas, né? Então, às vezes ela é muito aceita, mas na escola não é. E os pais têm que ficar atentos a isso. A Natália falou uma coisa, minha filha, uma coisa que eu achei muito sábio dela. Eu falei: é isso mesmo, Natália. Tem escolas lá em São Paulo muito caras e escolas muito boas, bilíngues e tudo, e ela falou: eu nunca vou pôr minha filha numa escola dessa, porque, gente, eu sou um milionário que estuda lá. Mas não é rico, é milionário de São Paulo. Vai fazer discriminação. Ela está no Mackenzie, uma escola ótima, de um padrão bom, ali ela pode ter mais ou menos o mesmo nível, porque lá o povo de lá, a gente vai para Bonito, eles vão para Miami. Assim, final de semana, o tempo inteiro, né? É outra realidade. Nunca a Natália ia conseguir, a Nina ia conseguir acompanhar. O que acontece? Começa a ser discriminada. A verdade é essa. Discrimina pela mochila, discrimina pelo tênis. Então, os pais têm que ficar atentos aos filhos e ir falando, mostrando que a pessoa é mais importante do que ela tem, que ela tem que ser e não ter. Mas mesmo assim, é uma luta com a criança. Os pais têm que estar muito firmes nisso, dar muito amor para passar esses conceitos para as crianças. Vocês estão entendendo? Estão lembrando da época que estudavam? Tomara que ninguém passou por isso. Eu passei por todos. Todos? Opa! Todo. Fracassos na escola. Uma criança que entra na escola e, por exemplo, não consegue jogar futebol. Não consegue jogar futebol. Aí os outros já põem de lado. Gente, a criança é terrível. Criança é um bichinho ruim, porque já nasce com isso, né? Então, não consegue praticar um esporte como as demais, acaba se isolando e se sentindo rejeitada, porque ela não consegue e ela se sente rejeitada, não é? É normal isso. Problema de visão. Mas você enxergava bem. Não, era fresquinho, mas você enxergava bem. Criança que às vezes não enxerga o quadro e começa a tirar nota baixa, né? Ou tem memória que não é muito boa, que não é todo mundo que tem uma super memória. Então, isso tudo, a criança vai ficando para trás na escolaridade e ela começa a se sentir rejeitada. Gente, não é fácil, né? Outra coisa, gordura ou magreza demais. São coisas que temos bullying, né, de hoje, né, que falam. Então, uma criança que é muito gorda vai ser chamada de baleia, vai ser chamada de elefante, de gorda.
Porque criança é má. E o que acontece? A criança se sente rejeitada, né? Pro resto da vida. Gente, é só Jesus Cristo para curar. Amém? Só. Porque senão a gente vai defeito físico, né? Qualquer pessoa que tem um defeito físico, que culpa ela tem de ter um defeito físico, mas as outras crianças falam, comentam e ela se sente rejeitada. Então os pais, eles têm que dar muito amor para essas crianças, têm que falar muito para eles: tá bom, você é gordinho, você é magrinho, você tem esse defeito, mas Jesus te ama, eu te amo. Dá esse acolhimento e fazer o máximo, orar para essa criança não ser traumatizada. Mas o normal é ser. Então, gente, eu já falei na família, na escola e na sociedade, onde a gente vive. Então, ela pode ser discriminada pela raça, pode ser discriminada pela classe social, já meio que falei, né? Estou repetindo, pela classe econômica e pela religião. Lembra de uma novela que teve, que tinha uma menina que era muçulmana, que tinha que usar um véu? Ela era discriminada. Então, também religião é um fator de ser discriminado. Então, gente, nós precisamos pensar o seguinte: o homem, de um modo geral, ele é suscetível à rejeição. Porque lá no Éden, quando ele pecou, o que o homem fez? A primeira coisa é plano demoníaco. O que ele fez? Ele imediatamente se escondeu. Então, porque ele sentiu que ele tinha feito alguma coisa errada. Então, essa culpa levou ele a se sentir rejeitado. E ele imediatamente se escondeu. É um mecanismo simples do inimigo desde o começo, que ele faz a mesma coisa. Então, a pessoa que se sente rejeitada, por exemplo, se eu me sinto rejeitada aqui com vocês, qual vai ser a minha atitude? De não vir daqui, de me esconder daqui. Agora, se eu sinto que eu fiz alguma coisa errada, para dar um exemplo melhor, eu fiz uma coisa errada aqui com vocês, eu vou me sentir rejeitada. Tudo bem, mas se eu enfrento vocês, peço perdão, confesso, vocês vão me aceitar, porque vocês têm o amor de Deus. É a mesma coisa com Deus. Que o homem estava se sentindo rejeitado, ele foi se esconder atrás das folhas de figueira, mas Deus, é porque o homem não conhece, o homem nada, Satanás não sabia do amor e da graça de Deus. Porque o homem vindo para Deus, Deus aceita de volta. E acaba com essa rejeição. Mas o trabalho do inimigo é fazer com que nós nos sintamos rejeitados e continuamos afastados de quem nos rejeitou. Entenderam? Fiz uma analogia meio complicada, mas é isso aqui. Por causa da culpa, consequência do pecado, é mais fácil para o homem aceitar a rejeição do que o amor de Deus. Muitas vezes a gente escuta falar assim: ah não, mas Deus não gosta de mim, Deus gosta do fulano, para ele está tudo certo, para mim não. É mais fácil o homem aceitar que Deus me rejeita o homem, do que aceitar o amor de Deus e dos homens. Entenderam isso? Então eu vou mostrar ali para a gente fixar. Está muito cansativo ou está indo bem? Só para a gente repetir aqui, para gravar na nossa cabeça. Essa transparência é meio antiga, eu não sei se está bem na sequência do que eu falei, mas essa acho que ainda está. Então, fontes de rejeição na família. Então, antes do nascimento, isso aí, gente, eu estou pondo para vocês pedirem o Espírito Santo e falando com vocês. Antes do nascimento, no nascimento, crianças adotadas, falta de demonstração de amor dos pais, pais que sofrem não, né? Mas que sofreram de rejeição e não sabem amar nem ser amado, alcoolismo dos pais, pais que substituem coisas em vez do amor, dá coisas, pais preocupados,
A crítica indevida, exagerada, exigência de perfeição, isso eu não falei, mas isso a criança se sente rejeitada quando o pai é muito crítico. Eu estou falando pai, é pai e mãe, tá? Quando os pais são muito críticos, exigem muita perfeição, a criança nem sempre consegue fazer e ela se sente rejeitada. Alvos paternos para a criança, compensação, aquilo que eu falei, o pai queria ser piloto de avião e quer que a criança seja. E nem sempre a criança quer ser. Então a imagem do pai é o modelo sobre o qual a criança estabelece seu relacionamento com Deus. Se ela não provou o amor do pai, precisará de cura e libertação para experimentar o amor de Deus e ter com ele um relacionamento saudável. Então isso aqui é na família, fonte de rejeição. Aí pode ter rejeição, fonte de rejeição. Na escola, as críticas indevidas dos professores, quando ela é vítima de castigos imerecidos, grupinhos e exclusivismo na escola, que muitas vezes exclui a pessoa, fracassos na escola, e aqui eu dei o exemplo, a pessoa não consegue jogar futebol, daí fica isolada. Um problema de memória ou de visão, gordura ou magreza, defeito físico. E terceiro, na sociedade, pela raça, pela classe social, pela classe econômica, pela rejeição ou religião. Sentir-se rejeitado pelos homens é muito dolorido, porém sentir-se rejeitado por Deus é desastroso. E eu pus essa figura aí, eu lembro, quando eu pus isso, que o homem, vocês estão vendo que ele está aqui comendo um sanduíche sozinho, rejeitado. Então o passarinho falando, você não presta mesmo. Eu que imaginei essa historinha, tá? O passarinho está falando um monte de bobagem. Porque a pessoa rejeitada, ela fica assim, não sou bem, eu não presto, não sei o que, ela vai acolhendo. Esse passarinho é do mal, tá? Não é o passarinho. Ai, meu Deus. Vamos continuar. Então nós vimos a fonte das rejeições. Vê que não dá tempo? Estou falando muito devagar, né? Bom, quais são os sintomas da rejeição? Então agora, se vocês não se acharem nenhum desses, de repente pelos sintomas, vocês podem achar. Então a pessoa rejeitada, o maior sintoma que ela tem, ela é imatura emocionalmente. Ela tem imaturidade emocional. No momento da ferida, lembra que eu falei da outra vez? Quando faz a ferida, o crescimento emocional é interrompido. E com a rejeição é a mesma coisa. Assim como o amor, a aceitação e a compreensão levam ao crescimento saudável, a rejeição leva a um bloqueio de crescimento emocional. Então são pessoas imaturas. São aquelas pessoas que você fala assim, meu Deus, como é criança, como que numa hora de uma situação dessa não reage como uma pessoa adulta, que toma uma atitude, que fala uma coisa, que consegue ver o problema por inteiro e não por pedacinhos. São pessoas imaturas emocionais. E eu coloquei aqui uma situação de por que muitos casamentos não dão certo. Por causa disso. Porque uma mulher casa com um homem. Só que essa mulher é uma menina emocionalmente. E o homem é um menino emocionalmente. Aí eles se juntam. Já viu o forfé que dá, né? Porque ela está querendo receber dele o amor que não teve dos pais. E ele nunca vai conseguir dar o amor do pai, ou da família, ou do que for. E vice-versa. Ela vai querer receber o amor da mãe, que nunca teve, e a mulher não vai conseguir dar, porque o papel do marido não é substituir o pai, nem o papel da mulher é substituir a mãe. Teriam que ser dois adultos se relacionando como adultos, não duas crianças. Então, a mulher, que no caso é a menina que não teve amor do pai, vai buscar no casamento aquele amor. E o marido vai buscar o que não teve na mãe. Então, gente, esses cuidados que uma criança exige do pai, eles não podem acontecer no casamento. Às vezes a mulher é uma menina que quer o pai, e às vezes o pai é maduro,
o marido é maduro e fica meio que pai. Gente, fica ridículo. Chega até a chamar de pai. É incesto. Não dá. É errado. Não pode. Né? Tem que ser dois adultos que se relacionam, que um pode falar o que não está gostando para o outro pode falar o que não está gostando, que ninguém vai ficar ofendido, porque não tem nenhuma menininha, nem um menininho doentinho, rejeitadinho, cheio de carencinhas. Então, é uma das coisas que acontece que o casamento não dá certo. Gente, nós não podemos voltar ao passado, eu quero frisar isso o tempo inteiro. Ninguém daqui pode ir lá na infância, mas com Jesus Cristo vocês podem. Que para ele não existe tempo, ele é fora do tempo, ele é fora de tudo. Ele pode ir lá na tua infância e te curar, no nome de Jesus. Quando eu fui fazer a ministração da questão da tentativa de aborto, que eu fui fazer, eu tive uma sensação, eu não tive visão, mas eu tive uma sensação. E a pessoa que fez para mim, ela que fez a administração em mim, ela falou que viu. Quando ela falou que viu, eu pensei assim, foi isso que eu senti. E me levou lá, ele pode fazer isso. Então não adianta nós querermos compensar tudo isso hoje com pessoas e com coisas, com marido e com mulher. Nós temos que ir para Jesus e Ele nos leva aonde foi a situação. Na briguinha da escola, na rejeição com a avó, sei lá, cada um sabe o que aconteceu. Jesus pode nos levar lá e Ele faz a cura lá. Amém? Então, um sintoma é imaturidade emocional. Aquelas mulheres ou aqueles homens que sempre reagem como criança e não como um adulto. Outro sintoma é a pessoa que tem um amor, que eu coloquei aqui, aspirador. Aquele amor que suga. É insuportável, né, gente? Se conviver com alguém assim. O amor aspirador. Ele quer, aquela pessoa que é tanto amor do pai e da mãe que não teve, que a primeira pessoa que está perto suga daquela pessoa, só que nunca vai conseguir suprir. Por mais que aquela pessoa dê esse amor, essa pessoa nunca vai conseguir se sentir satisfeita. Ninguém consegue suprir, nem preencher tal tipo de amor, nem a família, nem os amigos, ninguém, só Deus, tá? Aqui eu vou ler o que eu escrevi. Essa pessoa que tem esse amor aspirador se caracteriza por uma excessiva dependência emocional, que leva a pessoa a tentar sugar do outro toda esta atenção e amor, sem, contudo, nunca se satisfazer. Então, são aquelas pessoas que o que tem esse amor aspirador, ele está sempre reclamando do outro. Eu vou pôr aqui cônjuge, mas pode ser amigo, pode ser filho, está sempre assim. O que tem esse amor que não satisfaz, nunca está satisfeito. Então ele está sempre reclamando. Você não me dá atenção, você não fica comigo, você não fala isso, você não sabe lá. É chata a pessoa, né? Vamos falar sério. Porque ninguém consegue suprir isso. Não adianta, é só Jesus. Bom, esse amor aspirador, eu coloquei aqui, pode acontecer no casamento e nas amizades. Então, no casamento, quando os dois têm essa carência, essa rejeição, gente, fica insuportável. Vira briga, porque os dois estão querendo um do outro e não tem um do outro essa compensação. E aí começam as encenações. Sabe aquela mulher que o marido chega em casa, ela está deitada na cama doente? Ela está sempre doente. Marido passa, ela está doente. Porque o que ela está querendo? Ela está querendo o carinho e o colinho do papai. Então o marido chega, ela encena inconsciente, porque ela quer a atenção do marido. Ela quer o colo do marido, ela quer o que ela não teve do pai. Então, eu estou dando assim alguns exemplos e falando assim, mas tem casos e casos. Então é aquela mulher que tem sempre uma dor. De qualquer situação ela tem uma dor, porque na verdade ela está querendo que o papai venha brincar com ela.
Porque a criança, quando o pai chega em casa, o pai chega morto, cansado, chega tudo, mas o que a criança quer é brincar com o pai, ela está com saudade. Então o pai precisa dar uma atenção, brincar um pouquinho, falar, agora eu vou tomar um banho, depois eu venho brincar com você, filho. É isso que deveria de ser. Mas o pai chega cansado nesse mundo que o diabo está fazendo, chega esgotado, nem olha para a criança vem, ô guria chata, sai daqui, eu estou cansado, não sei o quê, vai provocando rejeição. Aí ela vai transferir isso pro marido e vira aquelas mulheres que têm doença o tempo inteiro, psicológicas, e vão acabar desenvolvendo uma doença de verdade. Gente, e com o marido é a mesma coisa, ele quer que a mãe cuide dele. Então, como diz, ele quer chegar e quer que a mãe dê uma madeirinha para ele. Então ele vai exigir isso da mulher também. Então, é que na verdade, na nossa sociedade, a mulher é mais para servir mesmo, para colher, para tudo, se disfarça um pouco. Mas não deveria ser assim. Deveria ser um relacionamento mais equilibrado. Nessa hora se instala o conflito. Sabe como são esses conflitos? Cara fechada. Silêncio. Um não fala com o outro. Um fala uma coisa e dá uma resposta grossa. Fica um jogo, mulher fez bem isso, jogo de lágrimas. Mulher adora chorar. Ai, mulherada não chore, é muito chata. Mas mulher adora chorar. Se tiver na TPM pode, mas senão não chora, né? Porque na TPM deixa tudo controle. Gente, o que é isso? Isso é coisa de criança. Vamos reagir, vamos ver o que está acontecendo e vamos agir como pessoa adulta, né? Então depois começa a agressão, começa um exigir muito do outro e vira um forfé e acaba se separando. Então eu falei que no casamento, esse amor aspirador, um quer sugar do outro o que não teve, só que o outro não tem aquilo que ele quer sugar, então não vai ter fim isso. Nas amizades, também é problemático. Escrevi aqui. Nunca se satisfaz, sempre buscando receber atenção e tentando impedir que o amigo dê atenção a outro amigo. Daí vem os ciúmes doentios. Vocês já tiveram amigos assim? Você é muito amigo de uma pessoa, aí você apresenta um outro amigo, gente, vira uma ciumeira, vira um rolo, porque o amor aspirador, a pessoa que tem esse amor aspirador, quer aspirar tudo do amigo, então você vai dividir com o outro. Você teve? Também já tive. Tinha uma pessoa, ligava pra mim, onde você tá? O que você fez? Nossa, eu tô ligando. Gente, a segunda vez eu já corto porque eu não dou conta. Eu já começo a ficar, se vão o encosto, sai, eu não dou conta. Tem gente que é assim, já liga, já cobra, já pergunta onde estava, o que fez. Se você fala que estava com uma outra pessoa, misericórdia, vira um forfé. Porque a pessoa do amor aspirador se sente rejeitada e não vai dividir ninguém com o amigo, a amiga, a mulher, até. Eu pus aqui na amizade porque o estudo estava na amizade, mas isso acontece às vezes até com o amigo. Gente, cuidado. Dê um basta aí, porque você não vai fazer bem para essa pessoa. Essa pessoa, por mais que você fique só com ela, não vai satisfazer, vai indo numa crescente, que chega numa situação extrema. Essa pessoa precisa urgentemente de cura. E você também, né? Você está deixando isso, você também precisa, mas a pessoa precisa de cura. Outra atitude que é um sintoma de rejeição. É uma, que é também nas amizades, que aqui também eu coloquei com o cônjuge, porque eu vejo muito isso com o cônjuge. É uma atitude adoradora. Adoradora. O centro da vida da pessoa que é rejeitada gira em torno da pessoa que o centro da sua vida gira em torno da pessoa de quem a pessoa emocionalmente imatura busca extrair o amor. Ou seja, eu quero extrair o amor da Aline. A minha vida começa a girar em torno dela. A minha vida é ela. A Aline olha, eu olho. A Aline faz assim, eu faço assim. A Aline ri, eu rio. A Aline chora, eu choro.
estou brincando assim, mas é verdade. Tem gente que adora tanto uma pessoa, mas isso tudo, ela está se sentindo rejeitada e ela está projetando na outra. Ela começa a querer viver a vida da outra. Isso tudo é fonte, a raiz de rejeição. E eu escrevi aqui uma coisa, que eu vi nesse estudo, que fala assim, observação. Essa mesma pessoa que te adora, que te idolatra, que te põe lá em cima do amor aspirador, pode facilmente te odiar. Esse é o problema. Ela pode facilmente te odiar. Quando ela percebe que ela não consegue tirar todo aquele amor, ela pode te odiar. É mais ou menos, guardado as proporções, do que aconteceu com aquele cara que era louco pelo John Lennon. Ele tinha uma adoração tão grande por ele, ele foi lá e matou. Já que ele não conseguiu ter aquilo para ele. Então, gente, são casos extremos, mas é verdadeiro. E o que eu escrevi aqui é o seguinte: a insatisfação da pessoa que tem essa rejeição num nível grande não tem limites, porque o ego, é um Deus tirano e nunca se satisfaz. Então, se você tem pessoas desse tipo, ou se você é uma pessoa de amor aspirador, corra para a cura, porque isso não acaba bem. Isso não é saudável, é uma personalidade totalmente destrutiva, tanto para a pessoa como para a pessoa que ele está tirando, está sugando isso. Então, a única solução é receber cura para essa terrível doença de alma, e só em Cristo Jesus que podemos ter essa cura. Amém? Outro sintoma de pessoas que têm rejeição, ela foca, o alvo dela ou é em coisas, ou o alvo ou em situações. Por exemplo, ela é rejeitada e o alvo dela é a carreira. A pessoa vira a carreira. Ela trabalha para aquilo, ela faz aquilo, a vida dela é aquilo. Por quê? Ela quer ser admirada pela carreira dela para ser aceita. Então são essas pessoas que se dedicam 24 horas para a carreira dela, seja qual for essa carreira. Isso aí nunca vai satisfazer a pessoa. Ela vai continuar sendo rejeitada porque isso não satisfaz. E eu coloquei, então, tem mais coisas, viu, gente? Mas eu fui colocando umas que eu vejo. A pessoa com a carreira, ela acha que ela vai ter um status e vai ser aceita, e não vai ser mais rejeitada. Você quer ver uma coisa que parece contraditória? Pessoas que se dedicam demais para outra. Aquelas pessoas assim que abrem mão de tudo para fazer para os outros. A gente fala assim, nossa, como é boazinha, né? Como é altruísta. Não, ela é que quer ser admirada. Então ela é aquela pessoa assim, olha como ela é boa. É o egocentrismo que está ali. Ela está fazendo tudo aquilo para ela ser admirada, mesmo que seja uma coisa legítima. Porque, gente, nós temos que fazer as coisas pelos outros, sim, mas nós temos os nossos limites, não é? Estou falando dos exageros. E aí, gente, pode, sintoma de rejeição, pessoas que não têm controle com compra, pessoas que não têm controle com bebidas, pessoas que não têm controle com sexo, com droga. Tudo isso é compensação para elas se sentirem aceitas, para elas satisfazerem alguma coisa lá dentro que nunca vai satisfazer. Terceiro sintoma. Quarto? Eu confundi aqui. É o quinto? Bom, solidão e medo. Pessoas que se isolam. São pessoas que geralmente têm fonte de rejeição. Elas levantam muros, então elas se isolam, elas não interagem muito com ninguém, ou que têm muito medo. Na verdade, elas fazem esses muros para elas se isolarem, para não ser alvo de nova rejeição. Então a pessoa se sente rejeitada, entra, por exemplo, aqui, ela já levanta um muro, não fala com ninguém, senta num canto, não fala com ninguém, porque ela tem medo de ser rejeitada. Na verdade, tudo que ela quer é ser amada, aceita e compreendida.
mas ela levanta esse muro e fica uma pessoa isolada. Isso é um sintoma de pessoa que sofreu ou sofre ou tem rejeição. O sentimento de solidão e de medo leva as pessoas a construírem muros para se proteger de novas feridas de rejeições. São pessoas que se isolam das demais ou, isso que eu não podia esquecer, ou se tornam competidoras. Pessoas que são muito competitivas, pessoas que gostam sempre competindo, sempre quer ganhar, é a pessoa que tem sintoma de rejeição. Gente, tem gente que compete até que café que é mais gostoso. Meu arroz é melhor que o da Aline, melhor que o da cá, só não se fala. Isso é gente que tem rejeição. Gente, eu faço arroz do jeito que eu faço panela, dela para ser melhor, melhor. Problema. Entende? Então a pessoa que está sempre competindo, ele fez assim, não, mas eu sei fazer melhor, não sei o quê, no fundo tem raiz de rejeição. E geralmente são pessoas que passam por isso, elas têm medo, então elas ficam competitivas.